Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ver desde o verso 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Vamos uma vez mais orar ao Senhor, entregando Sua palavra nas Suas mãos. Querido Pai Celestial, confiamos a Ti todo esse tempo de comunhão ao redor da Tua mesa e da Tua palavra. Carecemos da iluminação do Teu bendito Espírito, para que possamos compreender as Escrituras, termos os olhos do nosso entendimento abertos e que possamos celebrar ao Senhor com todo vigor, gozo, forças dos nossos corações. Reunimos-nos para a honra, glória de Teu precioso nome, ao redor de Tua mesa e de Tua palavra. Por isso, encomendamos esse tempo a Ti. Sê misericordioso conosco. Habilita-nos, dá-nos Teu suporte, para que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado. Oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, de certa forma, estamos fazendo algo meio que atípico nessa manhã. Atípico no sentido que nós temos diante de nós a preciosa mesa do Senhor. E sempre sabemos que o tempo em torno da mesa do Senhor não é um tempo de ensino, é um tempo de ações de graças, um tempo de adoração, louvores, e é isso que está em nosso coração. Mas, como nós tivemos desde a sexta-feira, temos participado juntos desse tempo em torno da palavra do Senhor, e a carga que o Senhor tem colocado no meu coração é a respeito da comunhão cristã. Então, particularmente nesse domingo pela manhã, nós reservamos esse período para falar um pouco sobre a comunhão cristã na mesa do Senhor. Então, em função desse ser o tema da palavra, entendemos junto aos irmãos mais velhos dessa assembleia, que então poderíamos compartilhar a palavra para que o Senhor, na sua misericórdia, nos ajude com algo mais da sua luz, compreensão espiritual a respeito do significado dessa maravilhosa mesa e que então possamos sim celebrar, adorar, render as nossas ações de graças ao Senhor. Quem sabe, se assim o Senhor usar conosco de sua misericórdia, com maior entendimento e maior realidade espiritual nos nossos corações. Então esse é o motivo de nós estarmos partilhando a palavra com a mesa do Senhor colocada diante de nós. Desde a sexta-feira nós temos examinado alguns textos, dentre outros, que trazem aquela importante palavra koinonia. 1 Coríntios 1:9, que nós já citamos e já estudamos: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão. E a palavra ali também é koinonia. Comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Nada como essa mesa para representar o que esse versículo significa. Digamos, de um lado da mesa nós temos o bendito Pai Celestial.
Do outro lado da mesa nós temos esse nós, os que fomos chamados à comunhão. E na mesa nós temos o seu Filho. Então fomos chamados à comunhão de, não a comunhão com apenas. Com também é uma realidade. Mas de fala que aquilo que o Pai nos serve é o seu próprio Filho. E aquilo que nós recebemos do Pai é o seu maior e mais precioso dom. Por isso Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com Ele, juntamente com Ele, graciosamente, todas as coisas? Então esse é um dos significados, o maior deles, preciosos dessa bendita mesa. O que nos é servido pelo Pai é o seu próprio Filho. O que nós recebemos é o seu próprio Filho. O que nós retornamos ao nosso Pai Celestial é o próprio Filho. Tudo vem de ti, e das tuas mãos nós te damos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Temos visto o quanto essa palavra koinonia é significativa na Bíblia. Ela também é usada por João na sua primeira epístola. Vamos recordar o versículo 3, 1 João 1,3. Ele diz assim: o que temos visto e ouvido, também anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais koinonia, comunhão conosco. Aí ele vai dizer que tipo de comunhão é essa. Se é comunhão de interesse, se é comunhão de projetos, se é comunhão de obra, seja lá o que for. Ele vai dizer, ora, a nossa comunhão, de novo é a palavra koinonia, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Irmãos amados, em torno da mesa do Senhor não há outro sentimento. O que nós poderíamos pedir ao Senhor diante da mesa do Senhor? Pelo que nós precisaríamos interceder diante da mesa do Senhor? Não é hora de petição, não é hora de intercessão, não é hora de ensino, não é hora de exortação, é hora de apenas uma coisa: adoração. Porque tudo nós temos recebido do nosso Senhor. Então, graças a Deus por essa maravilhosa koinonia. Agora, vamos estudar um pouco o texto que nós lemos antes de partirmos o pão juntos. Nós vamos observar que essa palavra se repete aqui, mais uma ainda seguinte, eu gostaria de enfatizar com os irmãos para vermos a beleza desse texto, que certamente é conhecido de muitos de nós, mas talvez não estudado por todos nós. Então aqui há 3 palavras que têm um significado muito especial, e nós vamos então buscar examiná-las. Então vamos voltar ao texto que lemos, 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos, a ideia aqui é que consideramos bendito, porque é claro que dignidade nós teríamos para abençoar esse cálice, compreende? Este cálice é bendito, então o cálice que consideramos bendito, por isso abençoamos, assim como Efésios 1,3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O sentido da palavra é abençoado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não que nós abençoamos a Deus, é Ele que nos abençoa. O abençoado Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a mesma ideia aqui. O pão, o cálice da bênção que abençoamos, que consideramos bendito, não é, Paulo pergunta, a koinonia. Que preciosa é essa palavra. A comunhão de Cristo, a comunhão do Pai e do seu Filho Jesus Cristo, como João vai dizer. Então, ele pergunta, não é a comunhão do sangue de Cristo? Já vamos voltar um pouco a essa palavra mais uma vez. O pão que partimos não é, mais uma vez, a comunhão do corpo de Cristo? Então vamos prestar atenção mais uma vez nessa palavra koinonia aqui. O sentido literal e exato dela, penso que já colocamos no primeiro dia, é ter parte em. Por que, irmãos, enfatizar isso novamente?
Nós não somos em nenhum sentido espectadores nessa mesa. Nós somos participantes. Temos parte em. A palavra koinonia vem dessa raiz koinos, que significa simplesmente comum. Algo koinos na língua original é algo que é comum. Se há algo comum entre eu e você, nós chamamos isso de koinos. Se nós somos sócios em alguma coisa, associados, nós chamamos esse algo no qual nós somos sócios de koinos. É o que nós temos de comum entre nós dois. Então, koinonia, porque nós temos parte, nós temos algo comum entre Deus o Pai e nós. O que é? O Filho. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Ora, amados irmãos, quem é o Filho para o Pai? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Considerarmos que esse Filho se tornou a nós comum é algo de extrema sublimidade. E por isso nós adoramos o Senhor. Mais que isso, tudo que Ele é, toda a história dEle, preste atenção, todo o futuro dEle, que é só dEle, é a história dEle. Ele se encarnou, Ele é o Filho de Deus e se encarnou, viveu uma vida humana, morreu, ressuscitou, Ele tem um futuro. Qual é o futuro dele? O que a Bíblia diz? Assentado à destra da majestade nas alturas e recebeu o nome que está acima de todo nome. Esse é o futuro reinante do nosso Senhor. O Verbo se fez carne, viveu aquela vida humana provada, aprovada, morreu, ressuscitou, foi entronizado e recebeu o nome. Essa é a sua vida e seu futuro. E quanto a nós? Nossa vida teria, segundo o Salmo 90, algo em torno de 80 anos, porque passar disso é canseiro e enfado. E por mais que pudesse realizar nessa vida, nós teríamos uma lápide, quem sabe, no nosso túmulo, aqui jaz fulano de tal, e ponto final. Não teríamos futuro algum. Mas por causa do Pai Celestial ter feito o seu Filho koinos, comum, conosco, então o seu futuro é o nosso futuro. Por isso Paulo vai dizer em Filipenses 3, nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação, esse é nosso futuro, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo o poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse Filho foi feito koinos, comum, entre o Pai e nós. E é nele que nós temos comunhão. Ontem à noite falávamos um pouco sobre a comunhão no mediador, você se lembra? A ninguém conhecemos mais segundo a carne. E se antes conhecemos segundo a carne Cristo, agora já não o conhecemos deste modo. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Paulo usa no início, nesse texto 16, a primeira palavra é koinonia, mais uma vez. E ele diz, koinonia do sangue. E depois ele diz, verso 16, koinonia do corpo. Ora, irmãos, também não sei até onde nós temos apreciado esse versículo. Você quer ver uma outra expressão dele? Deixe por favor esse texto aí marcado, já voltamos a ele. Abra por favor Efésios capítulo 5 e veja o que está escrito ali no verso 30, com atenção. Efésios 5, 30. A versão que estou lendo diz simplesmente, porque somos membros do seu corpo. Há algumas versões em português que contêm duas frases mais. Por quê? Que outras não contêm. Porque em alguns manuscritos originais, não em todos, senão estaria em todas as Bíblias. Então há em alguns manuscritos originais e não há em outros. Então algumas Bíblias, seguindo esses manuscritos, acrescentam o que há neles e outras, então, omitem, porque naqueles manuscritos que foram usados para esta tradução, essa expressão não está contida. Compreendeu? Então, qual é a expressão?
acessória que está contida, e podemos dizer que ela é exata, porque ela confere exatamente com o que está sendo dito. Então, o versículo seria assim: porque somos membros do seu corpo, vírgula, da sua carne e dos seus ossos. Amados irmãos, o que isso significa? Significa que nós viemos a ter parte e fomos identificados com Cristo plenamente na sua ressurreição. Quando ele se apresentou aos seus discípulos em Lucas, no final do Evangelho de Lucas, ele diz assim: um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Porque nosso Senhor tem um corpo glorificado. Nosso Senhor não é como um fantasma, uma aparição, você compreende? Ele pode ser tocado. Ele diz para Tomé: põe a mão no meu lado. Um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Então Paulo vai dizer assim, em Efésios 5, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ou seja, nós tivemos uma identificação espiritual completa com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Sabe por que isso é tão importante para nós? Escute o que ele diz agora em 1 Tessalonicenses 5. O Deus da paz vos conserve íntegros e irrepreensíveis em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam assim conservados até a vinda ou para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa identificação com Cristo ressurreto é absoluta. Somos membros do seu corpo. Tudo que é verdadeiro com relação a Ele é verdadeiro com relação a nós. Há uma tradução alternativa de Efésios 1:11 que é muito interessante. Quando Paulo escreve aqui mesmo em Efésios 1:11, ele diz assim: nele, em participação com Ele, nós fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Uma tradução livre desse versículo diz assim: nele nós temos garantida participação, olha a palavra aí, participação ou associação, em tudo o que lhe pertence e que um dia lhe pertencer. Por que esse um dia lhe pertencer? Porque chegará o dia em que homens, anjos e demônios, todo o universo, reconhecerá que esse que está no trono é o soberano Senhor de todos. Então, em tudo que um dia lhe pertencer, porque essa verdade é um fato hoje, mas não é um fato reconhecido por todos hoje. Mas breve vem o dia em que esse será um fato reconhecido. Apocalipse 11. Os reinos, ou o reino do mundo, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Então não apenas o que lhe pertence hoje, mas o que um dia lhe pertencer, como um direito reconhecido, nós temos garantida participação. Por quê? Por causa da koinonia. Porque nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Sua história é a nossa história. Seu futuro é o nosso futuro. Bendito seja o seu nome. Amém. Vamos voltar para o texto de Coríntios. 1 Coríntios 10, 17 agora. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Vamos chamar atenção aqui para algumas coisas. Primeiro, no verso 16, já enfatizamos, as duas vezes em que a palavra comunhão aparece, a palavra é koinonia, que já tem sido então bem estudada por nós. Verso 16, duas vezes, confira aí. Verso 18 e 20, vamos para eles e já voltamos ao verso 17 agora mesmo. Olha o verso 18. Localize aí a palavra participantes, final do verso. Participantes do altar. Qual é a palavra aqui? É koinonos. Vem da mesma raiz koinos, que é parte, então, associado, comum. Koinonia, comunhão, e koinonos seria aquele que comunga, ou participante. Então, o que esse versículo está dizendo? Leia com atenção. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo, veja,
não é certo, Paulo diz, não é fato, que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são koinonós, são participantes do altar. Irmãos, há algo maravilhoso nesse versículo, porque Paulo vai fazer uma comparação, você já viu no texto que lemos. Ele vai fazer uma comparação entre mesa dos demônios e mesa do Senhor. Então ele diz, quando eles sacrificam a ídolos neste altar, Paulo diz, não é fato, não é certo, que esses que se alimentam dos sacrifícios são koinonós, participantes do altar. Aqui é um princípio espiritual. Ele é repetido à frente, já vamos ver, mas escute o princípio espiritual, pelo qual nós adoramos o Senhor. Nós nos tornamos participantes do adorado. Aquele ou aquilo que nós adoramos, disto nos tornamos participantes. Essa é a ênfase de Paulo nesse texto. Por isso ele diz, olhe só, a palavra repetida no verso 20, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. Escute bem. E eu não quero que vos torneis, de novo, koinonós. A mesma palavra que nós lemos no verso 18. Não quero que vos torneis, aqui traduzida na versão que estou lendo, por associados, viu? É a mesma palavra koinonós. Então o que é um koinonós? É alguém que tem parte em, não é um espectador, não é um assistente, ele tem parte. Então ele é um participante e é um associado. Agora, de que nesse contexto? Ou do Senhor ou dos demônios. Então o princípio espiritual é, aquele que se alimenta do sacrifício é participante do altar. Irmãos, que maravilha esse princípio espiritual. Nós nos alimentamos deste altar. Não temos tempo para tanta coisa, mas busque lá Hebreus capítulo 13, verso 8 em diante. O verso 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Continue lendo a partir daí Hebreus 13, 8. Você vai encontrar lá assim. Possuímos um altar. Nós possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no santuário. O que Paulo está dizendo? Aqueles que estão na sombra, aqueles que não compreenderam que a realidade é Cristo, ele está se referindo, é claro, ao arraial judaico. Por isso ele vai dizer à frente, saiamos a ele, Cristo, fora do arraial, levando o seu vitupério. Então ele diz, nós temos um altar onde não tem direito de comer os que ministram no santuário. Por quê? Porque eles estão na sombra. Nós alimentamos do verdadeiro altar. Claro que esse altar do qual nós nos alimentamos, ele é uma expressão, mais do que figura. Cuidado com essas palavras, figura, símbolo, muito cuidado. Há uma verdade aí, mas ela é muito limitada. Então não olhe para isso apenas como figuras e símbolos. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. É muito mais que isso. Mas então, essa mesa é uma expressão, não figura, não símbolo simplesmente, mas é uma expressão viva, que contém realidade espiritual daquilo que foi executado no verdadeiro altar. Que altar é esse? A cruz do Calvário, onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se entregou, se ofereceu. Então essa mesa é uma expressão direta daquele altar definitivo, a cruz do Calvário, onde ele ofereceu o seu corpo e ofereceu o seu precioso sangue. E o que nós temos nessa mesa? Nada mais do que a expressão do seu corpo e a expressão do seu precioso sangue. Então, irmãos, este é o nosso altar. Nós comemos com realidade espiritual. Nós não ministramos nas sombras. Nós não somos do arraial judaico. Nós sabemos que Jesus Cristo é Deus encarnado. Nós sabemos que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós o recebemos como a preciosa e única dádiva do Pai Celestial para nós. Então nós nos alimentamos do altar com realidade espiritual. É por isso que vamos ouvir de novo as palavras de Paulo. O cálice da bênção que consideramos bendito não é nossa koinonia, nossa participação, nossa associação com o corpo de Cristo. Não é maravilhoso, irmão? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque este é o altar, que é a expressão direta
do que foi feito no altar primário, definitivo, cruz do Calvário, nosso Senhor Jesus, onde entregou o seu corpo e derramou o seu sangue. Por isso a mesa do Senhor é tão santa, tão preciosa. Irmãos, que pena quando em alguns círculos essa mesa é considerada como se fosse a mesa da igreja e não uma mesa do Senhor. Você compreende? Ela é horizontalizada ao invés de ser verticalizada. Essa mesa, sobretudo, é vertical. Você está entendendo o que isso significa? Nós comemos deste sacrifício, com S maiúsculo, é o nosso Senhor Jesus, bendito Senhor. Seu corpo, seu precioso sangue. Por consequência, por derivação, ela também é horizontal. Em que sentido? No sentido de que eu não como sozinho, nem você. Embora muitos, está aí no texto, embora muitos, nós somos unicamente um pão. Porque todos participamos do único pão. Então é claro que está representado aqui também, representado o significado da igreja. Mas em nenhum sentido a mesa do Senhor é horizontal. A mesa do Senhor é sobretudo vertical e tem implicação horizontal. Então também não é uma mesa social. Não é uma mesa onde nós nos ocupamos em frenesi, como muitas vezes acontece, em tomar um pão, em tomar um cálice, com quem vou repartir isso, quem que vai estar do meu lado. Sobretudo nós focamos a gloriosa pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. E é claro, nós podemos celebrar, sim, isso juntos. Podemos orar juntos com algum irmão, podemos celebrar como o Senhor nos conduzir, mas sem que percamos o foco. Não é a mesa da igreja, não é mesa social, não é mesa de confraternização, não é a nossa mesa, é a mesa do Senhor. Então Paulo vai dizer, eu recebi do Senhor, e aí já é o capítulo 11 de Coríntios, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O quê? Que o Senhor, na noite em que foi traído. Veja onde essa mesa está. Ele tomou o pão, deu graças e disse, isto é o meu corpo. Este é o sangue da nova, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória da igreja, em memória de mim. Que importante, queridos irmãos. Então vamos seguir com mais algumas palavras. Então essas palavras, essa palavra koinonós, ela acontece no verso 18, traduzida aqui como participantes, e no verso 20, traduzida como associados. Lindas palavras, para dizer o que nós somos na mesa do Senhor. Nunca espectadores. Avançando um pouco mais. Devo citar alguns exemplos para os irmãos dessa palavra, para que o Senhor nos ajude e isso fique mais claro. Abra na epístola de Paulo a Filemon, por favor. Filemon, a pequena carta antes de Hebreus. Filemon. Olha o que diz no verso 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Filemon, Paulo está falando sobre Onésimo, você sabe, né? Então, olha a palavra que ele usou aqui para, traduzida aqui na versão que leio, para companheiro. Talvez na sua seja o mesmo, né? Essa palavra é koinonós. Então, está vendo o sentido dela? Companheiro. Ou seja, temos associação com. Veja mais uma expressão dessa palavra em Hebreus agora. Hebreus capítulo 10. Então lembre-se, a mesma palavra na língua original. Mas veja como ela é traduzida, porque aí teremos os sentidos dela. Hebreus 10, 33. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio como de tribulação, Paulo está falando o que os cristãos hebreus passaram quando entregaram suas vidas ao Senhor. Perseguidos, atribulados. Aí ele diz, ora, verso 33 de Hebreus 10, ora tornando-vos, veja essa palavra, coparticipantes. É a palavra koinonós, mais uma vez. Então está aí mais um sentido complementar dela. Companheiro ou coparticipante. E ela também é traduzida assim, apenas citando para os irmãos, em 1 Pedro 5,1, Pedro diz que ele é coparticipante da glória que há de ser revelada quando ele exorta os pastores a pastorear o rebanho de Deus.
1 Pedro 5:1. Então ele diz que ele é coparticipante, a mesma palavra. Em 2 Pedro 1:4, texto muito conhecido, que diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. A mesma palavra koinonós, mais uma vez. Então veja a beleza e o sentido dessa palavra. Somos associados, somos participantes. Agora, vamos buscar entender esse princípio espiritual, já que enunciamos o princípio assim: o culto nos faz participantes daquele que é cultuado. Esse é o princípio espiritual, que nós então somos tão gratos ao Senhor por isso. É claro que ele tem uma implicação negativa. Aqueles que cultuam ídolos se fazem participantes, segundo o texto de Paulo, não de ídolos, mas de demônios que estão por trás dos ídolos, né? É o que Paulo diz claramente. Nós que participamos da mesa do Senhor, nos tornamos participantes do Senhor. Aquele que cultuamos é aquele que deste nós participamos. Olha esse princípio importantíssimo, enunciado, por exemplo, em Jeremias. Abra, por favor. Jeremias capítulo 2, versículo 5. Olha que lindo verso. Jeremias 2, 5. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos. E o que ocorreu com eles? Se tornaram nulos eles mesmos. Está vendo, irmão? Que é um princípio espiritual claríssimo. O culto nos faz participantes, koinonós, daquele que nós cultuamos. E no nosso caso, nós dizemos: bendito seja o Senhor. Porque cultuando, adorando, alimentando da mesa do Senhor, nós não somos espectadores, nós somos participantes dele. Graças ao Senhor. Olhe de novo esse princípio em Oséias. Que interessante esse verso. Mesmo princípio, colocado de outra forma. Oséias, capítulo 9, verso 10. Oséias 9:10. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor. Baal, na língua original, significa simplesmente Senhor. Baal, um Senhor, um ídolo. Eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria. E agora, escute com atenção. E se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Como nós falamos, quanto nós adoramos o Senhor. Porque nos tornamos semelhantes àquilo que amamos. Se nós amamos o Senhor, essa será a nossa realidade. Nós teremos mente, caráter, vida, estilo de vida semelhantes ao do nosso Senhor. Porque é um princípio espiritual inexaurível. Se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Foram após a nulidade dos ídolos e se tornaram nulos eles mesmos. Então, irmãos, esses dois versos, à luz de 1 Coríntios, são tão interessantes, não é? Nós participamos deste altar, associados, coparticipantes, e nos tornamos semelhantes àquele que amamos. Vamos voltar ao texto de Coríntios, mais uma vez. Capítulo 10. Mais uma palavra, então, disse aos irmãos, 3 palavras: koinonia, koinonós, e agora temos a palavra no original meterro. Ela escreve M-E-T-E-C-H-O, transliterada, é claro, né? do grego para o português. Seria metesho, a pronúncia é meterro. Então, essa palavra aparece aqui algumas vezes, e vamos ver qual é o significado dela. Versículo 17, ela está aí. Porque nós, Coríntios 10, 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos, aí está a palavra, participamos,
Se no verso 18, como já falamos, essa participantes é a koinonós, essa palavra participamos no verso 17 é essa outra palavra, meterró. Agora, o que ela significa? Ela aparece também, olha aí, no verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes. Aqui está ela, a mesma palavra que já citei. Da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Agora, o que significa essa palavra? Por que Paulo trocou a palavra? Porque ele não continuou usando koinonós, que já entendemos o que significa. Ele usou essa outra palavra. Ela tem um sentido bastante próximo à palavra koinonós. Mas vamos ver algo da nuance dela. Vamos para Coríntios mesmo, buscar traduções dessa mesma palavra. Olha o capítulo 9, verso 10. 1 Coríntios 9, 10. Ela aparece aí, traduzida como parte. Está aí, assim. Ou é seguramente por nós que ele o diz. Certo que é por nós, porque está escrito: o que lavra a terra, cumpre fazê-lo com esperança. E o que debulha, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. E aqui está essa palavra meterró. Parte. Então significa que nós, quando participamos da mesa do Senhor, nós participamos, nós comemos desta parte que nos é oferecida. E que parte é essa? Fiel é Deus, que nos tem chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa boa porção, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra parte, ou meterró, é traduzida aqui como parte. Hebreus 2,14 ela aparece. Olha que verso maravilhoso. Hebreus 2,14. Você sabe que esse é o capítulo dos filhos. Hebreus 1 é o capítulo do Filho. Resplendor da glória, expressão exata do seu ser. As glórias do Filho. O capítulo 2 de Hebreus é o capítulo dos filhos. Dizendo que esses filhos têm participação comum de carne e sangue, né? Como o Senhor participou. Então ele diz assim, verso 14... Esses filhos têm participação comum de carne e sangue, e destes também ele participou. Aqui está a palavra. Cristo não assumiu uma natureza humana figurada. Uma natureza humana, como chamavam os primitivos irmãos, docética. Ou seja, que tinha uma aparência de humanidade, mas não era uma humanidade real. Essa foi uma heresia do início da história da igreja, né? Como se fosse algo fantasmagórico, compreende? Você vê aquela pessoa, mas aquela pessoa não é pessoa real. Então João vai dizer assim: aquele que não confessa que o Filho, Jesus, veio em carne, este é o anticristo. Porque se ele não veio em carne, ele não é redentor. Ele não teria nem corpo, nem sangue, e não poderia nos representar na cruz do Calvário. Nem satisfazer a justiça, glória e santidade de Deus com relação ao homem, né? Então, o que esse texto de Hebreus 2,14 está dizendo? Que ele tomou parte na natureza humana. Irmãos, nós cremos nisso? Que ele foi homem real, com espírito humano, com alma humana e com corpo humano? Todos nós cremos. Então, da mesma maneira, nesta mesa, nós temos parte. Nós somos participantes, na linguagem de Coríntios 10, não espectadores. Assim como Cristo teve parte real em natureza humana, nós temos parte real nele, membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5. E temos parte real nessa mesa. Irmãos, isso é tão importante. Por causa disso, em Coríntios 11, escute com atenção, Paulo vai dizer assim: quem come e bebe. Se fosse uma mesa comum, é só uma refeição a mais no nosso dia, certo? Mas quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, há realidade espiritual na mesa do Senhor. Muito claro. Se não houvesse realidade espiritual, uma refeição só nos causa mal se tiver algum problema com ela. Se ela estiver estragada. Do contrário, é só uma refeição. Mas aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E mais do que isso. Por essa razão,
há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Não é? Por quê? Porque há realidade espiritual na mesa do Senhor. Não é uma coisa qualquer. Não é uma mesa qualquer. Quando o Senhor comeu a última Páscoa com os discípulos, para buscar ilustrar isso, era uma Páscoa que ele estava comendo. Páscoa comum, comida segundo os rituais da Páscoa. Agora, observe com atenção e nunca se engane. Temos sofrido uma influência judaizante pesada sobre a igreja nos nossos dias. Nosso Senhor foi comer a Páscoa, Lucas 22. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa convosco. Só que o que ele fez na Páscoa foi muito distinto. Ele fez algo que não tem relação direta com a Páscoa. Digamos, ele trouxe a Páscoa para a realidade espiritual. Então ele não comeu a Páscoa e disse, olha, vocês agora devem continuar comendo a Páscoa em meu nome. Digamos que o Senhor pudesse ter feito isso, né? Continuem celebrando a Páscoa, mas agora é em meu nome. Ele não fez isso. É dito, num dado momento da refeição, ou enquanto comiam, assim é o texto, ele tomou um pão. Algo que não acontecia na Páscoa, certo? A Páscoa não contém nada disso. Então ele tomou um pão e disse, o que nunca era dito na Páscoa. Ele tomou o pão e disse, isto é o meu corpo. Percebe, irmão? Ele está instituindo algo que a Páscoa não contém. Ele está instituindo algo do qual a Páscoa era uma figura, mas agora chega de figuras. O Cordeiro está diante dos seus discípulos. Então o Cordeiro toma o pão e diz, isto é o meu. Então ele está trazendo a Páscoa para o seu cumprimento. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 10, o fim da lei é Cristo. Quem toma aquele pão é ninguém menos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem toma aquele pão é a resposta à pergunta de Isaac. Onde está o Cordeiro para o holocausto? Ele toma o pão e diz, isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos e fazei isto em memória de mim. Ó, amados irmãos, não há lugar nem reunião que melhor expresse o que ele é e o que nós somos do que esta reunião, a mesa do Senhor. Aqui está a coinonia para a qual nós fomos chamados. Tudo que ele é e tudo que nós somos nele está expresso nessa mesa. Por isso não há lugar para exortações, orações, intercessões, petições, ensinos. Nós estamos celebrando o que ele é e o que nós somos nele. Graças ao Senhor. Então, ele seleciona aquele pão, toma o pão. Enquanto comia, a Páscoa está em andamento. E o Senhor não está instituindo a nova Páscoa. Ele está instituindo algo totalmente novo. Isto é o meu corpo. Comei dele todos. Este é o cálice. Havia muitos cálices na Páscoa. Mas ele toma um e diz, este é o cálice da nova. Não tem relação com a Páscoa. É o cumprimento da Páscoa. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O Cordeiro da Páscoa tipificava a aliança feita com o povo de Deus na libertação do Egito. A mesa do Senhor não tem nada a ver com isso. Aquela era uma figura. Então este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Sangue, como ele disse, derramado para a remissão de pecados. Queridos irmãos, quando os santos primitivos, perseguidos, reuniam-se nas catacumbas, eles se reuniam particularmente para partir o pão. Tudo mais era acessório. Eles também cantavam cânticos, tinham comunhão na palavra, ajudavam uns aos outros, se exortavam, mas eles se reuniam para partir o pão. Sabe o que aconteceu? Escute, em uma determinada época, os espias ficavam na porta daquelas catacumbas para ver o que estava acontecendo lá dentro. E eles ouviam assim, isto é o meu corpo, comei dele todos, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E sabe do que eles acusaram nossos irmãos? Canibalismo. Por causa das palavras do Senhor em João 6, aquelas maravilhosas palavras. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Porque minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. É claro
que a nossa experiência da realidade espiritual dessas coisas é pela fé, é óbvio. O corpo precioso do Senhor e o sangue precioso do Senhor foram entregues há quase 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Mas, irmãos, vamos chegar lá agora mesmo. Quem sabe já chegamos agora. Quem transporta a realidade espiritual do que Cristo fez na cruz, pessoalmente, fisicamente, há quase 2000 anos atrás, quem transporta as virtudes e efeitos da morte do Redentor na cruz para esta mesa é o Espírito Santo. É por causa do Espírito Santo que nós tocamos no pão e no cálice realidade espiritual. As virtudes e os efeitos estão na morte do Redentor na cruz, que já foi realizada. Minha carne é a verdadeira comida de vocês. Meu sangue é a verdadeira bebida de vocês, não é? Pela fé, unidos a Ele. Agora, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E não é apenas um anúncio simbólico, um anúncio memorial. É um anúncio que contém realidade espiritual. Porque nós somos participantes do altar. Quem realiza isso? Não poderia ser diferente. O Espírito Santo. Então eu queria ler para os irmãos, já que falamos sobre isso. Escute, por favor, com atenção. Primeiro, um pequeno texto de um famoso catecismo antigo, escrito então por muitos irmãos em defesa da fé. Você sabe que os catecismos eram escritos para isso, né? A igreja assediada de heresias e de confusões. Então santos se reuniam na presença do Senhor e buscavam assentar os fundamentos da fé e fazer as declarações de fé básicas, não é? Baseado nas quais nós estamos aqui até hoje. O Evangelho não se perdeu graças a esses santos fiéis, né? Então escute essa frase de um catecismo antigo. Ouça com atenção. Sobre a mesa do Senhor. Cristo visa, com estes sinais e penhores visíveis, aqui está um pão físico, um cálice físico, né? Então Cristo visa, com estes sinais e penhores visíveis, garantir-nos que realmente somos participantes, olha a palavra, participantes, do seu verdadeiro corpo e sangue. Me permitam repetir. Cristo visa, com estes sinais e penhores visíveis, garantir-nos que realmente somos participantes do seu verdadeiro corpo e sangue, vírgula, pela operação do Espírito Santo. Viu? Como eles colocaram nesse catecismo. Quando, participantes pela operação do Espírito Santo, quando recebemos pela boca do corpo estas santas insígnias em memória dele, e que, escute isso, todos os seus sofrimentos dele e a sua obediência são tão certamente nossos, como se nós mesmos, em nossas pessoas, tivéssemos sofrido e prestado satisfação a Deus pelos nossos pecados. Que maravilha, irmãos! Como se nós mesmos tivéssemos sofrido e prestado satisfação a Deus pelos nossos pecados. Porque, pela operação do Espírito Santo, Cristo visa, com estas santas insígnias, nos garantir que nós somos participantes do seu verdadeiro corpo e do seu precioso sangue. Importante a maneira como esses irmãos então colocaram isso. Agora a frase de um irmão do passado, sobre a mesa do Senhor, chamado Charles Hodge, um erudito cristão. Olha o que ele diz. As virtudes e os efeitos do sacrifício do corpo do Redentor na cruz. Virtudes e efeitos do sacrifício do Redentor na cruz. Se fazem presentes no sacramento, como ele usou a palavra sacramento, para se referir à mesa do Senhor. Virtudes e efeitos da morte do Redentor se fazem presentes no sacramento. E neste são comunicados ao participante, pelo poder do Espírito Santo. Mais uma vez. Você vê que tanto o catecismo, quanto este irmão estão enfatizando a mesma verdade. Aquilo que foi realizado lá por ele é completo e perfeito.
As virtudes e os efeitos estão lá, a fonte. Mas o Espírito Santo comunica a nós, usando essas insígnias. Aí vamos fazer uma perguntazinha aqui. Nós não poderíamos colocar aqui essa mesa, aí está o pão, aí está o símbolo, vamos pôr essa palavra entre aspas, né? Aí está a insígnia, aí nós nos reunimos, adoramos, olhamos para eles, agradecemos o Senhor e vamos embora, sem comer. Né? Por que não fazemos isso? Porque o Espírito Santo comunica ao participante. Nosso Senhor disse, comei dele todos. Eles continuarão sendo simples elementos em si mesmos, mas são usados como veículos pelo Espírito Santo para comunicar a nós as virtudes e efeitos do sacrifício do Redentor na cruz. Ficou claro isso, irmãos? Então deixa eu completar a frase aqui. Vou lê-la de novo, é pequena. As virtudes e os efeitos do sacrifício do corpo do Redentor na cruz se fazem presentes no sacramento. E neste são comunicados ao participante pelo poder do Espírito Santo, que utiliza os elementos como seus instrumentos. Os elementos como seus instrumentos, segundo a sua soberana vontade. O Espírito Santo usa elementos físicos que se tornam veículos usados pelo Espírito Santo para comunicar a nós, nosso espírito, a nossa alma e até mesmo ao nosso corpo, já que Paulo disse, é porque não discernem o corpo que há entre vós muitos fracos e doentes. Então, comunicando ao nosso espírito, à nossa alma e ao nosso corpo, ao homem integral, as virtudes e efeitos do sacrifício do Redentor na cruz do Calvário. Irmãos, que maravilhosa celebração, que maravilhosa hora. Por isso nossos irmãos colocaram suas cabeças a prêmio, para se reunirem nas grutas escondidas e poderem celebrar em memória do Senhor aquilo que eles consideravam o mais fundamental na vida da Assembleia, na sua comunhão, comer e beber em memória do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda estamos quase concluindo, mais alguma coisa que vamos considerar. O que Paulo quis dizer com discernir o corpo? Vamos olhar lá o versículo, localizá-lo. 1 aos Coríntios capítulo 11, verso 29. Pois, vamos ler desde o verso 23, irmãos, para lermos todo o contexto tão precioso. 11, 23, 1 aos Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, você vê que eles estão singularizados aqui? Este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui também há um detalhe. Não é examine-se e não coma. É examine-se e coma. Porque o nosso acesso foi aberto à mesa do Senhor. Mas não comemos de uma maneira leviana. Não comemos com consciência culpada. Não é? Não comemos com o senso de que estamos entristecendo o Espírito Santo. Não é? Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Acho que realmente, irmãos, vale a pena nós gastarmos um tempo aqui, mais. Corpo. Que palavra é essa na língua original? Ela é muito simples e muito comum. É a palavra soma, de onde nós temos em português somático, psicossomático, algo da psique que afeta o corpo.
Soma, corpo. Palavra simples, mas vamos ver como ela é usada. Você quer ver o que significa não discernir o corpo neste contexto aqui? Um uso dessa palavra, vamos rapidamente a ela, Mateus capítulo 5, para vermos como ela é simples, ou ampla, né, no seu sentido. Um exemplo só do seu uso comum, seu uso simples, está aí Mateus 5, 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca ou lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo. Todo o teu corpo. Corpo soma, nosso corpo físico. Não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então a palavra aqui é soma. Né? Uma tradução simples, ampla. Né? Corpo em qualquer sentido. Corpo de alguém. Agora, já vimos, vamos lá, 1 Coríntios 10, 16. 1 Coríntios 10, 16. Ela está lá de novo. Parte final do verso. O pão que comemos não é a comunhão do corpo. De novo é a palavra soma. Mas agora esse corpo aqui é de quem? É de Cristo. Então lá em Mateus 25, o corpo de alguém. O teu corpo lançado no inferno. Soma. Aqui, soma de novo. Se referindo agora ao corpo de Cristo. Vamos avançar um pouquinho mais. Olha Efésios 1, 23. Você vai ver que cada versículo nos lança um degrau acima. Olha Efésios 1, 23. Verso 22 diz: Pois todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. De novo é a palavra soma. Então agora que corpo é esse aí? É o corpo, me permita a expressão, místico de Cristo. Né? O corpo coletivo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo. Cristo tem um corpo físico e Cristo tem um corpo espiritual. Não é? Porque esse Cristo glorificado à destra da majestade é um homem. Esse homem está no trono, com as suas feridas, com seu corpo glorioso, não é? Mas ele também tem um corpo espiritual do qual ele é a cabeça. É muito claro para nós, não é? Então ele está dizendo, a igreja é o seu corpo místico, espiritual. Soma também é aplicado para a igreja, certo? Agora nós vamos ao último uso, e acho que no caso aqui é o que mais nos interessa. Por favor, Colossenses agora. Colossenses capítulo 2. Olha o verso, vamos ver 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, de festa, de lua nova ou de sábados. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Aqui nós precisamos de cuidado. Porque se lermos esse versículo muito rápido, nós vamos achar que Paulo está falando do corpo de Cristo, que é a igreja. Né? Nossa mente é muito rápida em fazer as interpretações, mas não é nada disso que ele está dizendo. Ele está contrastando a palavra corpo, olha aí, com a palavra sombra no início do versículo. Porque corpo, soma, significa substância. Né? Meu corpo, teu corpo, é a sua e a minha substância. O corpo de Cristo é a substância de Cristo Jesus de Nazaré. A igreja é a substância de Cristo, o corpo místico de Cristo. E aqui, corpo é contrastado com sombra. Festa, comida e bebida, lua nova e sábado são sombras. Apontavam para algo, muito claro para nós também. Os tipos e figuras do Velho Testamento. Mas o soma é Cristo. Porém, o corpo, o soma, a substância, a realidade é Cristo. E aí há versões em português, inclusive, que traduzem dessa forma. Colocam assim, porém, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, a realidade é Cristo. Essa seria a melhor tradução. Compreendeu? Então nós tomamos este sentido, que na minha maneira de ver, amados irmãos, faça você mesmo chegue à sua conclusão. A minha maneira de ver é o único entendimento possível de 1 Coríntios 11, 29. Quem come e bebe sem discernir a substância, come e bebe juízo para si. Porque o que aquele texto poderia estar dizendo então? Quem come e bebe sem discernir a igreja, como corpo ali, será que tem algum sentido? É claro que não.
Quem come e bebe sem discernir a substância de alguém, será que tem algum sentido também? Não é? O único sentido possível, em 1 Coríntios 11, 29, é esse. Quem come e bebe sem discernir a realidade. Quem come e bebe sem discernir a substância. Qual é a realidade? Qual é a substância envolvida nesta celebração? Cristo. Isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança. Então, se nós comemos e bebemos sem discernir qual é a substância, nós comemos juízo para nós. Não é um ritual, não é? Não é algo que fazemos ordinariamente, não é? Nós discernimos a realidade. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém a realidade é Cristo. Soma, substância é Cristo. Que importante, irmãos. E já vamos então concluindo com o último texto. Lucas 22. Então, com a ajuda do Senhor, vamos partir o pão, adorando, um coração cheio de ações de graças, por tudo que Ele é e por tudo que Ele nos fez nele. Lucas 22, vamos ler a partir do verso 14. Vamos ler desde o verso 7, por favor. Lucas 22, 7. Chegou o dia dos pães asmos. Sabe como começa esse texto no verso 1, capítulo 22? Olha lá, por favor. Estava próxima a festa dos pães asmos. Aí o autor, Lucas, coloca, chamada Páscoa. Né? Por que Lucas está enfatizando a festa dos pães asmos? Porque ele não diz chegou a Páscoa. Duas vezes, você viu? Verso 1 e verso 7. Ele está enfatizando os pães asmos. O que significa isso? Paulo vai interpretar assim em Coríntios 5, 1 Coríntios 5. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa. Que festa é essa? Ele vai dizer, é a festa dos pães asmos. Só que em realidade espiritual. Ele vai dizer, celebremos a festa, não com fermento da malícia e inveja, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Que maravilha, irmãos. Se há algo que nós carecemos ao comer e beber na mesa do Senhor, são os asmos da sinceridade, sinceros, sem cera, sem máscara, sem hipocrisia. Comer com sinceridade e verdade. Bendito seja o Senhor. Nós somos os filhos da verdade, com V maiúsculo. Nós comemos daquele que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Bendito seja o seu nome. Então Lucas enfatiza os pães asmos. Você vê, não podemos comer da mesa do Senhor levianamente. Não podemos comer com malícia e inveja, contendas e ciúmes. Porque o requisito da mesa do Senhor são os asmos da sinceridade e da verdade. Porque Ele é o asmo, com A maiúsculo, o sincero, o verdadeiro, o nosso Senhor Jesus. Então Ele nos convida, porque nos remiu com seu precioso sangue, para que comamos com um coração sincero e em verdade. Então, duas vezes Lucas enfatiza. Verso 7, então, de novo. Chegou o dia dos pães asmos. Olha que lindo texto. Em que importava comer a Páscoa. Você vê que interessante, a Páscoa fica em segundo plano na narrativa de Lucas. Ele enfatiza o pão asmo, né? No primeiro versículo e no 7º versículo. Jesus, pois, o enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Me permita uma observação aqui. Amados irmãos, muito provavelmente, esse homem com o cântaro de água, estava levando o cântaro de água
que o Senhor usaria para lavar os pés dos seus discípulos. João 13. O lugar foi preparado, o cântaro de água estava lá, e então os discípulos foram para aquele lugar que o Senhor mandou preparar. Lá estavam todos os preparativos e, não podia esquecer, o cântaro de água. Porque antes de comerem, o Senhor e Mestre iria, João 13, deitar água na bacia, tirar sua vestimenta de cima, cingir-se com uma toalha e passar a lavar os pés dos seus discípulos. Bendito seja o Senhor. Ele ainda continua o mesmo. Ele ainda é esse sacerdote sumo, fiel, que lava os pés daqueles que comem à sua mesa. Então, o verso 11 continua. E dizei ao dono da casa, não sabemos quem é esse dono, mas de uma coisa temos certeza. Esse dono, é claro, morava em Jerusalém, lá foi a última Páscoa, e nosso Senhor, de alguma maneira, tinha relacionamento com o dono desta casa, porque ele dá uma ordem, não é um desconhecido. O Senhor dá uma ordem a um amigo. Ele diz, vocês vão seguir, Pedro e João, vocês vão seguir aquele homem com o cântaro de água. Por que isso era significativo? Nenhum homem carregava cântaro de água. Somente as mulheres carregavam cântaros de água. Ver um homem carregando cântaro de água era algo totalmente inusitado e incomum. Então vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. Segui-o. Que maravilhoso. E quando ele entrar naquela casa, entrem com ele e digam. E dizei ao dono da casa, o mestre. O mestre manda, não o mestre pede. O mestre manda. Perguntar-te, onde é o aposento, o cenáculo, o aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus. Hei de comer a Páscoa com os meus. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Onde irei comer a Páscoa com os meus discípulos? Verso 12. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Ah, queridos irmãos, o que o Senhor está fazendo? Ele está trazendo a simples Páscoa, figura e sombra, para a realidade espiritual. Antes do meu sofrimento, quando o Cordeiro Pascal verdadeiro cumpriria a realidade de todos aqueles milhares de cordeiros que foram imolados antes dele. Onde Hebreus 9 vai nos dizer, o sangue de touros, de novilhos, de carneiros, não tem poder para purificar pecados. Antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, a Páscoa, até que ela se cumpra, porque ela é sombra, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E agora o verso 19 começa a instituição da mesa do Senhor. Só Lucas
menciona a mesa do Senhor como instituição. Preste atenção. Ela está em Mateus 26 e também está em Marcos. Mas somente em Lucas você vai encontrar essa frase. Verso 19. Fazei isto em memória de mim. Não há em Mateus, não há em Marcos, não há em nenhum outro lugar. Então Lucas registra a instituição, dizendo que o Senhor colocou a Páscoa de lado, no sentido de trazê-la para o cumprimento, então estabeleceu algo novo, que ele diz, fazei isto, não é como uma Páscoa, é façam isto em memória de mim. Isto o quê? Verso 19, então. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este, no meio de tantos outros cálices que estavam ali, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Verso 20. Então, queridos irmãos, aí o Senhor instituiu a celebração da sua mesa em memória dele. E é isso então que nós estamos fazendo. Nós estamos reunidos em torno da mesa do Senhor. Quase 2000 anos depois que o Redentor cumpriu aquela obra que ele pôde dizer, está tudo consumado. Quando ele inclinou a cabeça voluntariamente, já que a morte não poderia assolá-lo. Então, ele inclina a cabeça e rende o seu espírito. Ele é o Cordeiro sem pecado. A morte não poderia ter lugar nele. Então ele se entrega à morte. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Então o Senhor inclina a cabeça e rende o seu espírito. Ele morre de uma maneira inusitada. Não havia crucificados que morriam com 6 horas de crucificação. A crucificação era destinada a uma morte longa e lenta. Nosso Senhor ficou na cruz das 9 da manhã às 3 da tarde, em 2 períodos específicos. Das 9 ao meio-dia, se oferecendo como holocausto a Deus, em comunhão com o Pai. E do meio-dia às 3 da tarde, Deus meu, por que me deixaste para trás? Quando o Pai virou a sua face do Filho. Um mistério. Deus encarnado, separado de Deus. Como disse um autor de hinos do passado, ó que mistério, morre o imortal. Celebramos o nome do Senhor, por sua obediência até a morte, e morte de cruz. Fazemos isso em memória dele até que ele venha. Quando nós tomaremos daquele cálice, espiritualmente falando, e comeremos daquele pão, que serão a plena realidade espiritual daquilo que celebramos agora, na presença do nosso Senhor. Ele nos aguarda, amados irmãos, com esse café da manhã, depois de uma longa e difícil noite. Vai alta a noite, mas vem chegando o dia. Fazei isto em memória de mim, e até que ele venha. O Senhor continua então elevando os nossos corações em ações de graça a Ele. Vamos orar uma vez mais. Querido Pai, te somos tão agradecidos, porque Tu não poupaste o que para Ti é o mais precioso, o Teu próprio Filho. Antes por todos nós o entregou. Ah, Senhor, querido Senhor, como Te agradecemos por Tua fidelidade até a morte, e morte de cruz. Senhor, Te suplicamos que o Senhor encha nossos corações da realidade espiritual dessa celebração. Ó Senhor, nos ajuda, traz à memória, aos nossos corações, ao nosso espírito, aos nossos sentimentos, a preciosa realidade de que Tu és
o Cordeiro entronizado. Fala aos nossos corações, recebe os louvores, canta louvores no meio da congregação. Obrigado por tua palavra que afirma que o Senhor cantaria louvores no meio de tua congregação. E eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Bendito seja teu nome, Senhor. Sê glorificado, encontra satisfação nesse tempo, Senhor. Tudo o que é para ti não é para nós. Recebe, Senhor, e que teu coração seja satisfeito. Encontra um lugar de alegria, de descanso, de gozo no meio de nós, nessa celebração, Senhor. Em teu precioso nome oramos. Amém.